Olá, bem-vindo, obrigado por consultar o tutorial. Eu vou falar aqui a respeito hoje de um material com seus recursos, que é o material princípio BSDF. Vamos ver como é que a gente pode dar alguns efeitos interessantes na malha de algum objeto em relação ao uso desse material. Quem estava acostumado aí com a versão 279B e as versões anteriores, tinham no uso da engenharia chamada Blender Render os recursos de aplicação de material, de uso de transparência, de emissão, de gradiência de forma simples e prática. Quando nós usávamos o Cyclos nas versões anteriores, a gente já começava a ficar um pouquinho meio agoniado em decorrência do uso dos nodes. Aqui na versão experimental, com o uso do IVE, nós vamos ter que entender um pouquinho mais de nodes. E esse material que é aplicado inicialmente é um material interessante para nós criarmos alguns recursos de forma simples e básica aqui na área de trabalho. Vamos conhecê-lo. Eu criei aqui um cenário básico onde eu tenho uma esfera e tenho um plano para poder trabalhar inicialmente com materiais. Se eu selecionar a esfera e vier aqui no ícone material, notem que eu não tenho nenhum material aplicado à mesma. Para eu criar o material, eu vou ter que usar o New e o programa de forma automática coloca o nome do material como material.001. Eu posso mudar isso aqui, pessoal. Posso colocar aqui, clicando duas vezes, material da esfera e dar o Enter. Aqui não é necessário vocês fazerem, apenas só como referência. E vejo que o material inicial aplicado à esfera é o material princípio BSDF. É esse material que nós vamos entender aqui os seus recursos. Para entendê-lo, eu vou precisar abrir aqui essa janela de baixo, vou puxá-la para cima e vou usar aqui embaixo a janela do tipo Shader Edit. Veja que quando eu utilizei aqui o Node, o próprio material aplicado na esfera selecionada já traz um material aqui do tipo princípio BSDF. Todas essas propriedades que vocês vão ver aqui na barra de propriedades, no momento que eu apliquei, são as propriedades que estão aqui nesse node. Se eu mudar aqui esse node para o tipo gloss, veja que o node aqui muda. As propriedades aqui vão ser referentes a esse node. Então, vamos voltar ao princípio, que é o que nos interessa. Vocês vão reparar aqui que o princípio ele traz algumas referências que nós podemos selecionar para fazer uma diversidade de efeitos possíveis no material aplicado ao objeto. Para eu poder enxergar bem essas propriedades aqui sendo alteradas, eu vou precisar sair do modo de visão aqui em cima, já que estamos utilizando a visão sólida, para o modo que pode ser o Lock Dev ou pode ser o modo renderizado. Eu vou utilizar aqui o Lock Dev porque o Lock Dev ele me traz a condição de eu utilizar um recurso de shades. Se eu clicar aqui, vocês vão ver que eu tenho algumas shades que são o quê? Ambientes virtuais que vão permitir a gente perceber como é que vai sair o efeito da aplicação do material que eu estou fazendo em relação a esse objeto aí selecionado. Se eu for renderizar o objeto, essa renderização dessas shaders aqui não irá acontecer, tá? É apenas para usar como referência de sombreamento aí no recurso do material aplicado. Eu vou mantê-lo aqui nessa opção aqui, que é a opção de floresta, é um ambiente externo, para a gente entender melhor. Com o Lock Dev acionado, eu posso vir aqui, pessoal, no node que eu apliquei, em Basic Color, clicar e usar uma cor azul. Veja que a cor azul vai aparecer aqui. E aqui as propriedades, todas que eu alterar no nó, vão ser alteradas aqui nessa barra de propriedades. Então, percebam que entre as funcionalidades ou configurações aqui do node, eu tenho uma chamada Roughness. O que é o Roughness? Seria a rugosidade do efeito desse material sobre a superfície do objeto. Eu estou utilizando o ponto 5, ou seja, eu estou dando uma rugosidade do efeito do material. Se eu tirar essa rugosidade, deixando no valor 0, se eu aproximar, vocês vão ver aqui ó, que a esfera fica com a cor sem rugosidade, ou seja, uma cor polida, como se fosse um objeto plástico. Então aqui já é uma funcionalidade legal, a gente já cria um material plástico tirando esse Roughness. Se nós aumentarmos até o valor 1, nós damos uma textura suave, a malha, como se fosse aveludado. Se nós vamos diminuindo, nós vamos dando ó, brilho à superfície do objeto através dessa situação aqui. Vamos deixar o Roughness aqui num valor e vamos utilizar outra opção que se encontra aqui no Principal, a opção metálica. O que eu posso fazer com o metálico? Veja que o valor inicial do metálico aqui é um valor 0. Se eu encostar o cursor do mouse sobre a caixinha, pressionar o botão esquerdo e puxá-lo para a direita, observe que o material aqui ele passa a ter uma aparência de metal escovado. Por que escovado? Porque eu estou utilizando rugosidade no efeito. Mas se eu tirar o brilho da rugosidade aqui, eu passo a ter um metal polido.
junto ao objeto. Eu posso alterá-lo para uma cor verde, para uma cor vermelha, para uma cor branca, utilizando essa opção Base Color. Hoje nós vamos entender como é que a gente faz o processo de transparência utilizando esse princípio BSDF aqui para tal. Bem, nós vamos tirar a condição metálica, voltamos à nossa superfície, está com certo brilho porque tem a rugosidade. Vamos utilizar o roughness aqui com um valor maior. Para eu criar um efeito de transparência, eu vou puxar aqui para cima um pouco. Observe que eu tenho aqui a opção chamada Transmission. Eu estou utilizando o valor 0. E tenho o IOR. O que é o IOR? O IOR ele funciona como se fosse um índice de refração da luz sobre a textura do objeto. Se eu vier aqui com esse Transmission, eu consigo dar ao objeto uma aparência de quê? De um objeto transparente. Porém, vocês vão ver que a transparência dele aqui está fosca. Por que fosca? Porque eu estou usando na opção Roughness o valor 0.448. Eu posso diminuir e vejam que eu consigo fazer aqui ó, uma rugosidade menor e dou brilho à transparência que eu utilizei aqui no Transmission. Aqui na opção IOR eu posso diminuir esse valor para fazer com que esse índice de refração da luz seja menor e eu crio efeitos diferenciados na refletividade do objeto transparente. A opção IOR no valor 1450, como acontece aqui, ela vem já numa condição para a gente utilizar como se fosse um objeto de vidro. Mas aqui a gente tem como fazer a modificação para dar outros tipos de refrações possíveis utilizando o recurso. Quero lembrar também que nós temos aqui o efeito de transparência com rugosidade. Então a gente pode aumentar essa opção aqui para dar maior ou menor rugosidade na condição com que o efeito vai acontecer. Para eu fazer um material gradiente, nós vamos ter que adicionar dois nodes simples, mas antes nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar o efeito Transmission para deixar o objeto aqui naquela malha comum. Vamos adicionar um primeiro nó do tipo Texture, tem aqui a opção Texture Gradiente, vamos selecioná-la e vamos clicar colocando esse nó aqui ó, nessa posição. Para fazermos a intermediação de cores gradientes através da superfície desse objeto, nós vamos adicionar agora um nó do tipo Converter, que é o nó conversor. Vejam que eu tenho um nó aqui chamado Color Ramp. Vou selecioná-lo, o nó está aqui na ponta do cursor, vou pressionar para fixá-lo e vou aproximar e vocês vão ver que esse nó Color Ramp, ele tem uma taxa de gradiência aqui que vai do preto para o branco. Quando eu clico nessa setinha preta aqui, aqui embaixo, a cor que irá aparecer é a cor da setinha que eu selecionei. É o preto, então ele varia do preto para o branco. Vamos trazer esse node aqui para baixo. O que nós vamos fazer inicialmente é o seguinte, nós vamos ligar essa opção Color aqui com Factor, aqui embaixo. E vamos usar essa opção Color ligado com Base Color. Eu vou ter um efeito aqui que vai da cor preta para a cor branca, ou seja, do escuro para o claro. O que eu vou fazer inicialmente é selecionar essa setinha, vou clicar nessa caixa de cores, vou jogar essa tarja aqui para cima e vou mudá-la para uma cor azul. Eu consigo alternar, vocês vão ver que eu tenho aqui uma certa situação onde eu tenho o azul da superfície correndo ao branco. Se eu tentar aproximar essa cor azul, veja que eu consigo, através dessa Color Ramp, dar um efeito diferente na malha do objeto. Mas, exemplo, eu não quero que seja branco aqui, eu quero clicar nessa seta branca, selecionar e usar uma cor amarela. Veja que a gradiência que acontece aqui irá acontecer do azul para o amarelo. Eu posso acrescentar mais setas divisórias de gradiência aqui na Color Ramp para fazer com que essa esfera fique com um colorido bem interessante. Então eu posso clicar aqui mais. Nessa daqui, por exemplo, eu posso clicar, vir aqui na sua caixa de alternância e mudar para um verde. Veja que eu já tenho um azul, o verde e o amarelo. Eu posso selecionar a última seta, clicar no mais, criar uma outra gradiência e vou nesse aqui utilizar uma cor lilás. E posso aqui manipular as setinhas para fazer com que o efeito saia diversificado através daquela esfera.
E eu tenho aqui o que? Um objeto agora com a cor gradiente brilhante. Se eu quiser dar rugosidade, eu aumento o roughness. Brilho, eu diminuo. Se eu quiser tornar um objeto metálico, eu uso essa opção aqui, metálica, eu dou essa condição que vocês estão vendo aqui. Ah, eu não quero, quero um objeto transparente. Não tem importância, tira o metálico, vem aqui Transmission, aumenta. Vamos deixar aqui no metálico que fica legal. Eu tenho ele de forma transparente e tenho ele usando metálico. Então, estou utilizando os dois recursos aqui na esfera do objeto. Bem, como eu falei para vocês, essa informação aqui, ela só vai ser capturada. Se eu der o render aqui, ó, eu não tenho, eu vou ter a esfera, uma forma bem simplificada aqui do efeito. Então, para eu utilizar o modo Rendered, para fazer com que haja uma condição melhor de visibilidade na renderização, eu tenho que modificar aqui o ambiente. O ambiente eu estou utilizando aqui, nesse caso, o background de color. Em vez de color, eu vou utilizar o que? Uma imagem HDRI através da opção Environment Texture. Veja que aqui no ambiente eu tenho como selecionar agora uma imagem HDRI. Eu tenho algumas que eu baixei aqui na internet. Vou usar um exemplo aqui qualquer, esse aqui. Vou usar o Open Image. Veja que o efeito daquela imagem cria a condição de forma interessante aqui para a esfera. Então, se eu quiser renderizar agora, eu já consigo obter a captação com o efeito através de uma imagem externa junto ao ambiente para criar o efeito que eu pretendo em cima aí da esfera. Se eu quisesse somente um efeito transparente, voltaria aqui, daria um render novamente. Se eu não quiser utilizar o efeito de gradiência, eu desconecto. E aqui, se eu quiser dar um render agora, eu tenho ó, o efeito do render com a esfera totalmente transparente. Aqui vocês têm um material que pode ser usado de forma simples e completa, sendo aplicado aí na superfície dos objetos que vocês utilizarem durante o trabalho de vocês. Bom proveito aí da dica, bom trabalho e bons projetos. Até a próxima.